Vamos a Brasília agora, porque o líder da Frente Nacional de Luta, José Rainha, pediu ao Supremo Tribunal Federal para não ser obrigado a comparecer e depor a CPI que investiga o MST na Câmara dos Deputados. Ele foi convocado para depor na condição de testemunha e a audiência marcada para o dia 3 de agosto. A nossa repórter Tainá Fafan tem os detalhes para a gente. Olá, Tainá, boa noite para você. Oi, Leandro. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Mais um caso relacionado à Comissão Parlamentar de Inquérito em que a gente vê o Supremo Tribunal Federal sendo acionado. Então, a defesa de José Rainha, mais conhecido como Zé Rainha, acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo para que ele não seja obrigado a comparecer esse depoimento no dia 3 de agosto, alegando que ele já responde na Justiça um processo com fatos relacionados ao que está sendo investigado nessa CPI. Ele que está preso desde março por acusado ali de extorquir fazendeiros. Pois bem, a defesa também pede para que, caso ele seja obrigado a comparecer esse depoimento, que ele vá na condição de investigado e que assim ele não seja obrigado a responder questões que possam incriminá-lo. Isso porque ele está indo na condição de testemunha. Na condição de testemunha, ele é obrigado a falar, obrigado a dizer a verdade. Caso contrário, ele pode até sair preso dessa participação na Comissão Parlamentar de Inquérito. E, se ele for na condição de investigado, aí não, ele pode permanecer em silêncio, responder aquele clássico, né, vou me preservar no direito de permanecer em silêncio para não responder ali a questionamentos que possam incriminá-lo. A ver o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir. Vale destacar que a defesa protocolou esse pedido na segunda-feira, o relator é o ministro Luiz Fux, mas por conta desse excesso no judiciário, quem deve deliberar sobre esse assunto é a ministra Rosa Weber. Volto com você no estúdio, Leandro. Ok, Tainá, obrigado pelas informações. Tainá Fafan falando ao vivo de Brasília. Vamos a mais uma rodada aqui de análise, começando com a Janaína. Então, gente, aí eu acho que não tem muita discussão. Ele foi, né, convocado na condição de testemunha, tem que comparecer. Eu duvido que o Supremo vá dizer a ele que ele pode não comparecer. Porém, né, segundo disse a defesa dele, ele está sendo acusado por fatos correlatos na justiça. Então, é exatamente a situação do tenente-coronel Cid na CPMI dos tais atos de 8 de janeiro. Ele vai ter todo o direito de sentar ali e dizer, olha, os senhores parlamentares podem dizer que eu sou testemunha, mas, em termos de mérito, eu sou um acusado, eu sou um investigado, eu tenho direito ao silêncio. E ele, junto com o defensor dele, vão avaliar, ou defensores, né, ou defensora, pode ser também uma defensora, a gente sempre fala no masculino, eles vão avaliar. Se é o caso dele se calar em todas as perguntas, se é o caso de ele avaliar pergunta por pergunta, essa é uma prerrogativa da defesa, tanto a defesa direta quanto a defesa técnica. Né? Duvido, né, que o Supremo vai dizer a ele que ele não precisa ir. Mas também não tem por onde obrigar o homem a prestar depoimento se são fatos, né, que pesam contra ele. É igual, eu não posso responder uma coisa na outra CPMI, né, e diferente aqui, é igual. Samantha? Eu concordo com a Janaína. Do ponto de vista jurídico, acho muito difícil o Supremo não permitir que ele vá à CPMI, né? E ele acha que ele faz um pedido alternativo. Ele primeiro pede para não ir e caso o Supremo entenda que ele é obrigado a ir, e segundo a jurisprudência teria que ir, para que ele não fosse na condição de testemunha, mas de investigado, porque aí ele poderia usar o artigo 5º da Constituição de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas acho que já tem um precedente do próprio STF que ele pode ir na condição de testemunha, mas não responder, mas ser garantido a ele o direito de permanecer calado, que parece bastante razoável, uma vez que ele responde a um processo penal. Aliás, ele teve a prisão preventiva revogada recentemente, portanto, é um caso em que o que ele disser ali na CPI pode prejudicar no processo penal. Então, a gente está tratando aqui de garantias constitucionais e nesse aspecto, eu acho que vai ser garantido a ele, com os seus advogados, o direito de permanecer calado em face de algumas questões. É que essa dúvida, né, que gera sempre, eu vou na condição de indiciado ou de testemunha, é porque a hipótese de prisão em CPI é quando a pessoa vai na qualidade de testemunha e é pega mentindo. Aí você tem o flagrante do crime de falso testemunho que autorizaria a prisão. Então é esse o receio, bem como
no caso dele, de o que ele vê a falar prejudicá-lo nesse processo penal a qual ele responde. Diria que ele já está enrolado o suficiente para ainda passar por isso, né? E concordo com as colegas de que é a melhor estratégia jurídica. Claro que sempre do ponto de vista da opinião pública, como a gente até falou aqui sobre o Coronel Cid, fica aquela impressão de, tá vendo? Tem coisa ali, não quer falar, está escondendo. Agora, no caso dele, entre custo-benefício, sem dúvida nenhuma, até pela condição dele atual, me parece que não falar é a melhor saída. Eu acho que nesse caso é curioso, porque o Zé Rainha, ele é muito bom de palanque. Ele é muito hábil na comunicação. Eu cobri várias invasões no Pontal do Paranapanema, em que ele lidava ali com os invasores e com a mídia de uma forma muito assertiva. Então, do ponto de vista político, a presença dele na CPI, eu acho que frustraria um pouco a oposição, no sentido de que ele se posiciona muito bem. Ele tem essas ideias dele, as defende, mas ele tem argumentos, ele tem até habilidade nessa interlocução. O que tem ali, aparentemente, é uma preocupação jurídica, porque como ele já ficou muito tempo preso, tem vários processos contra ele correndo na justiça comum, ele talvez tenha ali seguido a orientação da sua defesa para se precaver, para evitar, como disseram aqui as colegas na mesa, algum tipo de prejuízo adicional à sua defesa nos processos que correm na justiça comum. Mas politicamente, eu acho que até a presença dele não traria ali muito prejuízo, porque ele tem já uma habilidade de lidar com esse público mais hostil, com esse ambiente, e costuma ir bem no palanque. Ele é um animador de grandes plateias. Então, poderia, inclusive, usar politicamente o espaço da CPI, caso tivesse os microfones ali franqueados para ele.